Então abram suas Bíblias. Livro de Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Êxodo, capítulo 3, verso 1 ao verso 6. Êxodo, capítulo 3, verso 1 ao verso 6. Êxodo, capítulo 3, verso 1 ao verso 6. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. E um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Feche seus olhos. Deus, estamos aqui na tua casa, meu Pai. A tua presença é manifesta aqui. A nossa estrutura carnal sente, meu Deus, pelo Espírito que há em nós, que o Senhor, meu Deus, está bradando aqui neste lugar nessa noite. Pai, te pedimos, Senhor, humildemente. Te pedimos, Senhor, reconhecendo a nossa incapacidade e reconhecendo, Senhor, que necessitamos cotidianamente, diariamente, do teu perdão sobre nós. Que o Senhor, meu Deus, pelo sacrifício de Jesus, nessa noite, Pai, manifesta a tua palavra para nós. Faz com que cada um daqueles que entraram aqui, Senhor, possam ouvir, meu Deus, aquilo que o Senhor quer que eles ouçam. Que não saia ninguém deste lugar sem que o Senhor, meu Deus, traga o alimento espiritual para eles. É o que te rogamos em nome de Jesus. Queridos, nós estamos entendendo da parte de Deus que esse ano de 2020 é um ano de entrarmos em outro nível. Como eu gostaria que na quarta-feira todos estivessem aqui, porque eu dei início ao que Deus colocou no meu coração para esse ano. Mas se você não, por algum motivo, não pôde estar aqui, tinham bastante irmãos aqui na quarta-feira. Está disponível na internet, no nosso canal do YouTube, a pregação de quarta-feira. Então, eu peço a você que não fique sem assistir essa pregação em específico, porque ela é a pregação que vai servir de base para o trabalho de todo o ano que nós vamos fazer. Eu tenho certeza que Deus vai trazer um direcionamento a toda a sua igreja do que nós entendemos da parte de Deus, que esse ano é um ano de entrarmos em um novo nível. Nosso tema esse ano é entrar em um outro nível, em uma outra dimensão. E quando nós falamos em entrar em outro nível, em outra dimensão da parte de Deus, compreendemos que não perdemos tudo do que já vivemos, mas compreendemos que
no auge que chegamos do conhecimento de Deus, vamos ter que recomeçar a aprender muitas coisas, mas não do zero, mas do nível em que já estávamos. Assim como muitas pessoas são habilitadas para dirigir, mas a habilitação deles só permite dirigir carro pequeno. Ele só tem a classe B. E agora ele quer dirigir caminhão. Ele vai ter que reaprender tudo do zero? Mas o que ele já aprendeu de pisar em embreagem, de marcha, esquece tudo e a gente reaprende tudo do zero? Não. Mas vai ter que entrar na autoescola de novo. Vai ter que tomar aula de novo. Só que agora para adquirir um conhecimento em um outro nível. E quando você chega agora à plenitude do conhecimento em um novo nível, você vai no Detran para provar que você está habilitado para entrar em outro nível. E é isso que nós temos entendido da parte de Deus. Quando vemos a história de Moisés, quem esteve conosco lá no Réveillon, pôde pegar algo sobre essa experiência que Moisés teve com Deus de uma forma muito profética para esse ano que nós vamos entrar. E aqui eu queria destacar para você aquilo que foi dito de uma forma sucinta. Eu queria esmiuçar de alguma forma para que você pudesse compreender de uma forma mais abrangente. Foi liberada uma palavra, assim como eu dei o exemplo da carteira de motorista. Para cada nível que você entra, existe uma exigência diferente da parte de Deus. O comportamento de menino é aceitável para menino. Mas quando você é homem, comportamento de menino já não é aceitável mais para homem. Homem tem que se comportar como homem. E menino, como menino. Moisés foge do Egito porque ainda não tinha chegado o seu tempo de manifestar aquilo que Deus queria na vida dele. E Moisés passa um tempo agora cuidando de ovelhas, vivendo a sua vida, casou, teve filhos, e quem sabe quais seriam aqueles planos que Moisés tinha para a vida dele. Talvez morrer em uma boa velhice em Midian, talvez crescer mais alguns gados do seu rebanho, porque possivelmente tudo lhe estava indo bem. Só que a Bíblia diz que de repente agora vai Moisés andando perto do monte de Deus. Vai Moisés andando agora do outro lado do deserto, em um monte chamado Horebe. E de repente algo chama a atenção de Moisés no meio daquela estrutura. Porque Moisés vê uma árvore que pega fogo, mas nunca para de pegar fogo. É como se você acendesse uma vela e a vela não derretesse. É como se você acendesse um carvão para fazer churrasco e ele nunca virasse cinza. E Moisés via de longe aquela árvore pegando fogo e ela nunca parava de pegar fogo. Creio eu, a Bíblia não dá esse detalhe, que quando diz que a sarça estava em chama, mas não era consumida pelo fogo, aqui é a minha crença, o que eu acredito, é que ela, embora estivesse pegando fogo, continuava verde. Por isso que isso chamou mais a atenção dele, porque quando algo começa a pegar fogo, a sua estrutura começa a ser consumida, e ela começa a mudar de cor. Uma árvore pegando fogo, ela não permanece verde. E Moisés vai se aproximando daquilo ali, até que uma voz sai de dentro do fogo e chama Moisés pelo nome. Aqui eu quero mostrar para vocês que esse foi o primeiro nível que Moisés teve na sua relação com Deus. Foi o início do seu encontro com Deus. Foi o início da sua caminhada. E nesse nível, o que é que foi exigido de Moisés? Tire a sandália dos pés. Foi exigido de Moisés apenas que, em reverência à santidade do local que ele estava, ele tirasse a sandália dos pés.
quando Moisés tira a sandália dos pés e se aproxima da presença de Deus, a Bíblia diz que Deus agora começa a se revelar para Moisés e trazer para Moisés um plano de libertação para o seu povo. Deus dá poder a Moisés, ensina a Moisés como transformar madeira em serpente, como botar a mão dentro da roupa e ficar leproso, e mostra a Moisés o que ele tinha que fazer. Entenda, mas ali não acabou a caminhada de Moisés com Deus. Ele estava vivendo apenas o primeiro nível. E no primeiro nível, o que foi que Deus exigiu? Primeiro de Moisés: tire a sandália dos pés. Segundo, volte para o Egito. Volte de onde você saiu. E é interessante, irmãos, você entender isso, porque muitas pessoas se frustram dentro da igreja, porque no dia que elas se converteram, elas tiveram uma experiência ímpar com Deus. Deus de alguma forma se revelou para você, de alguma forma específica, que você agora passa a vida cristã inteira frustrado, querendo viver aquela primeira experiência de novo. Mas depois desse dia, nunca mais a sarça ardeu na frente de Moisés. Já prestou atenção nisso? Deus só apareceu no meio do fogo, queimando como uma sarça, para Moisés, apenas uma vez. Irmãos, a Bíblia diz que a sarça queimando foi o atrativo que Deus usou para que Moisés se aproximasse da onde ele estava. E quando ele se aproximou, aí Deus chamou Moisés. E o que importava agora não era mais uma sarça pegando fogo. O que interessava agora era o lugar onde ele tinha chegado, porque o lugar era santo. E para entrar no lugar santo, tinha que tirar a sandália. Tem gente que se frustra com Deus por isso. Não, porque quando eu estava no mundo, eu estava andando na rua, e aí um helicóptero foi passando, caiu um folheto do helicóptero, e quando eu peguei aquele folheto, Deus falou comigo, e eu vi a manifestação de Deus, e quando eu comecei a ler o folheto, tinha um colega meu que era alcoólatra, e ele começou a falar em línguas, e Deus restaurou ele naquele momento, e foi um mover de Deus no meio da rua, e a pessoa vai passar a vida toda andando na rua, olhando para cima, esperando outro helicóptero. Irmãos, entenda, às vezes Deus está lhe chamando para entrar em um outro nível de relacionamento, e você está preso a estruturas. O importante não era a sarça que não pegava fogo, o importante era o local que era santo. Mas o local era santo não é porque a sarça pegava fogo e não se consumia, mas é porque Deus estava ali naquele lugar. E Deus nunca mais apareceu no meio da sarça. E se Moisés perde a visão de Deus e fica com o olho na sarça, ele nunca mais ia falar com Deus. O grande lance é que Moisés entendeu que o problema não estava na sarça, o mistério não estava na sarça, o mistério estava em Deus. E a estrutura da sarça passou. E agora, para Moisés falar com Deus, Moisés precisava agora não tirar a sandália, mas precisava subir no monte. Deus começa a se revelar para Moisés agora em cima do monte. Você vai ver em Êxodo 19, versos 3 e 5, a Bíblia dizer: logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte. Primeiro Deus chamou Moisés de dentro do fogo. Agora Deus chama Moisés em cima do... O que é que dá mais trabalho? Tirar a sandália do pé ou subir em um monte? À medida que você vai crescendo, que vai sendo exigido, é diferente. Tem muito crente antigo que mata novo convertido que chega na igreja por isso. Porque você está vivendo a sua experiência com Deus, o seu tempo com Deus, a sua estrutura com Deus, e chega alguém agora que ainda está ouvindo a voz de Deus pela primeira vez,
E você já quer colocar sobre aquela pessoa a estrutura do que você está vivendo com Deus. O que Deus está exigindo de você, irmãos, não é o que está exigindo dos outros. Se você não conseguir compreender em que nível você está, fatalmente você não vai conseguir compreender o nível de quem está chegando. Você consegue ver Jesus entendendo o entendimento que as pessoas que liam a Bíblia tinham. Mas ele olhava para uma prostituta e via que ela vivia aquela vida, mas ele conseguia olhar o coração daquela pessoa, entender e compreender por que aquela pessoa tinha chegado àquele nível. E ele, com muito amor, ele perdoava o pecado daquelas pessoas. Porque a sensação que ele tinha, é o que a Bíblia descreve, é que ele via aquelas pessoas como ovelhas sem pastor. A gente não cria ovelha, irmãos. E esses exemplos para a gente, eu tenho que fazer a adaptação da nova linguagem do pastor Samuel. Mas o que Jesus quis dizer, é como se ele visse na rua, cachorro vira-lata, ovelha sem pastor. Se você quiser botar no dicionário bíblico da linguagem de hoje, onde tiver escrito na Bíblia, ovelha sem pastor, você pode botar igual cachorro sem dono. Irmãos, tem gente que cria seu cachorro em casa, que escova o dente do cachorro, passa coisa no pelo, né? Shampoo no pelo, penteia o cachorro, leva para o pet shop, bota roupa no cachorro, até cerveja para cachorro deve estar repreendido em nome de Jesus. Satanás é sujo que atribula até os cachorros, né? Meu Deus, demônio do inferno. Mas entenda, tem cachorro, irmãos, que você entra em uma casa, você pega o cachorro, cheira o cachorro, abraça o cachorro, porque tem alguém que está cuidando daquele cachorro. Você passa na rua, irmãos, e às vezes vê o lixo ali, e você vê um cachorro comendo aquilo ali. Você que tem entendimento, olha para aquilo, e o que você sente daquele cachorro é o quê? Pena. Porque você entende que o raciocínio que aquele cachorro tem não permite ele compreender o lixo que ele está inserido, a sujeira que ele está inserido. O cachorro não entra no lixo sabendo que quando ele voltar depois, que for chegando perto de você, você vai dar uma bicuda nele e dizer: sai daqui, trem ruim. Por quê? Porque ele está sujo? Porque ele está fedorento? Mas por que ele entrou no lixo? Porque ele estava com fome, porque ele não tinha ninguém para cuidar dele. Quando Jesus olhava para as prostitutas, para os ladrões, para os roubadores, ele tinha a sensação: essas pessoas foram abandonadas na rua, foram jogadas na rua, mas essas ovelhas pertencem ao meu Pai, e alguém era para estar cuidando delas e abandonou elas aqui. E nem que fosse a primeira luz para elas, ele queria dizer: olha, tem outra vida para você. Mas quando ele lidava com aquelas pessoas que eram justamente aquelas que nem entravam no céu e ainda fechavam a porta para que os outros pudessem entrar, meu irmão, Jesus dizia: eu sei em que nível vocês estão, eu sei que vocês conhecem a verdade, mas vocês preferem a mentira e vivem uma hipocrisia, porque o tempo vocês sabem discernir. Quando o céu está vermelho, vocês sabem que vai chover. Então não me venham dizer que vocês não sabem que tempo vocês estão, porque vocês sabem. Agora vocês não querem admitir, porque vocês preferem viver a mentira. Vocês preferem viver os seus prazeres ocultos. E são vocês que estão permitindo que essas outras pessoas se percam. Porque quando vocês convertem alguém, vocês tornam essa pessoa mais filhos de Satanás do que vocês mesmos. Começa chamando Moisés de dentro do fogo. Vem, Moisés, para perto. Tenha medo não, meu filho. Talvez se Deus chamasse logo subindo para o monte, Moisés, deixa esse fogo queimando lá, mas monte meio de uma hora dessa, meu irmão, dá para mim não. Mas era só chegar perto do lugar onde estava pegando fogo. A voz
sai de dentro do fogo e chama Moisés. Tira a sandália, meu filho, porque a terra é santa. Mas venha para perto de mim. Depois, Moisés agora tem que subir o monte para encontrar com Deus lá em cima. E Deus chama Moisés de cima do monte e começa a dizer: se me obedecerem, está aí o segredo, e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações. Só que Deus não para só no monte. Primeiro ele aparece no fogo. Depois, Moisés agora tem que subir o monte. Só que Deus agora disse: olha, Moisés, você já veio a mim 2 vezes, agora eu vou a vocês. O nível vai aumentando. Você vai encontrar em Êxodo 19, do verso 9 ao 11. Disse o Senhor a Moisés: virei numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo dissera, e o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no 3º dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte, à vista de todo o povo. No verso 22, mesmo os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Irmão, presta atenção. Primeiro Deus chama Moisés: vem para perto de mim, é só o fogo. Precisa fazer o que, Senhor? Só tira a sandália. Vamos andar comigo? Vamos. Agora não vai aparecer mais fogo para você não. Quer fogo? Suba no monte. Moisés vai buscar o fogo em cima do monte para trazer para o povo. Só que chega uma hora que Deus diz: olha, o povo está reclamando, então eu vou descer agora no meio de uma densa nuvem. A minha presença agora já vai se manifestar de uma forma diferente. Só que nesse nível agora, em que eu desço no meio do povo, para o povo receber a minha nuvem, tem que santificar durante 3 dias. Tem que começar consagrando hoje. Tem que consagrar amanhã. Tem que lavar a roupa, para receber a presença de Deus. Tinha que lavar a roupa. Lave as vestes. E estejam prontos no 3º dia. E não é só para o povo não, é para líder também, porque tem muito líder se perdendo por aí. Irmãos, uma das coisas que eu tenho visto, irmão Jaziel, as pessoas mais se acabarem na igreja, é porque quando elas fazem alguma coisa para Deus, elas acham que Deus fica devendo algum favor para elas. Entenda isso. A nossa estrutura do mundo, mundana, é uma estrutura corrupta, porque o homem, ele é corrupto, pela sua própria natureza. Alguém aqui, em criança, teve que ensinar a criança a xingar? Você já viu um pai batendo na criança, dando sandália? Menino, aprenda a xingar. Já viu? Você já viu tendo que botar a criança na escola para aprender a mentir? Escola especializada em mentira, porque meu filho não consegue mentir, então eu vou botar ele na escola para ver se aprende. Para aprender a roubar, já viu alguém pós-graduação em roubo? Nem o mundo do crime tem escola para ensinar ninguém a roubar, né? Não tem. Sabe por quê, irmão? Para fazer o errado, não precisa ensinar. Porque a tendência, a inclinação do coração do homem, em todos os seus pensamentos, já é para o mal. Agora, para ensinar a falar a verdade, tem que tomar uma cinturada de jeito para poder chegar para o nível. Para poder não roubar, de vez em quando tem que tomar 5 bolos em cada mão e ficar meia hora de joelho de costa dentro de casa. É ou não é? É. Santifique o povo, meu irmão, porque amanhã a glória de Deus vai descer. E os líderes não estão isentos disso aí não. Mas aí agora a gente vai para a linha de raciocínio do mundo. Porque o rapaz que trabalha lá no Detran é um brother meu, amigo meu. Um dia desse aí, ele estava em casa sem carro. E aí ele tinha que fazer uma coisa, tinha que levar o filho no médico. Eu emprestei o meu carro a ele. Ele pegou meu carro e
foi lá levar o filho dele na UTI e resolveu o problema. Agora eu passei no radar, tomei uma multa. Vou ter que pagar R$500. E agora o que é que eu vou fazer? Rapaz, eu vou procurar ele, porque ele está me devendo meu irmão. Veja a estrutura da nossa política, como é que ela funciona. O cara começa primeiro lhe dando. Ele nunca lhe pede nada. Só está lhe dando coisa. Só vai dando coisa. Mas chega uma hora que ele vai cobrar cada favorzinho daquele que ele lhe fez. O diabo às vezes age assim, irmãos. Tem gente que vai facilitando com o diabo, ele vai dando, vai dando, vai dando. Quando ele cobra, tenha certeza que o diabo ele é cruel e é perverso, ele não tem pena de ninguém. E quando ele pega alguém para cobrar aquilo que é dele, ele vai exigir com juros, com multa e correção. Ele não perdoa 1 milímetro. O diabo cobra. E ele cobra justiça, não é diante dos homens, não. A Bíblia diz que ele cobra a justiça do que o homem faz de errado, é diante de Deus. Só que a gente acha que porque a gente fez alguma coisa para Deus, porque eu me sacrifiquei e vim para a igreja todos os dias da semana, porque eu vim para aqui e eu que lavei a igreja, fui eu que assentei o piso, fui eu que coloquei o ar-condicionado no lugar, fui eu que ganhei metade da igreja para Jesus, fui eu que... E aí vai, fui eu. Então eu vou cometer alguns pequenos pecados, manter alguns pequenos pecados na minha vida, porque eu fiz tanto para Deus. Será que Deus não vai quebrar o meu galho? Irmãos, a Bíblia diz: se Ele nem o seu próprio filho poupou, eu e você somos filhos agora por adoção, mas Jesus era filho legítimo. E a Bíblia diz que quando o meu e o seu pecado caiu nas costas de Jesus, nem o filho ele poupou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Irmãos, entendam, o nível de santidade que era exigido aqui agora era uma coisa simples. Vocês querem ver a glória de Deus? Amém? Ô glória, Pentecoste, amém. Agora se santifica todo mundo, porque quando a glória descer, quem não tiver se santificado, morre fulminado. Eu lhe pergunto, se o culto da nossa igreja muda para uma dimensão dessa, quem quer ver a glória de Deus? Todo mundo. Bora para o monte. Aí já levanta os pentecostais, já levanta meio de lado, que o negócio já é violento. Glória! Vai ser uma vigília de fogo, e sapato de fogo, e varão de guerra, e aí lá vai, e toma-lhe, e corinho de fogo. Agora eu pergunto, agora, e se a glória de Deus descer e fulminar todo mundo que não tiver em santidade, fica quem depois desse culto? Irmãos, entendam, isso aqui não é brincadeira. Igreja não é clube, igreja não é lugar de diversão, igreja não é palestra de autoajuda não, irmãos. A gente está falando aqui do céu ou do inferno. Ou você vai ser salvo ou você vai se perder. Se alguém lhe dissesse: ó meu irmão, você está lá precisando tomar um remédio, e o cara diz: o médico foi embora e deixou esses 2 remédios aqui. Um, se você tomar, você morre. O outro, se você tomar, você vive. Vê aí como é que você toma. A pergunta é: você abre qualquer um de qualquer jeito e joga na boca? No mínimo você vai ler a bula para saber se aplica ao seu problema, porque você vai ter medo. Eu vou tomar esse negócio de qualquer jeito? A Bíblia diz que tem 2 caminhos, um que leva ao céu, e tem gente pegando qualquer caminho na vida e não quer saber para que lado vai, não se orienta direito, sai pegando a primeira porta que abre, ele vai metendo a cara e vai entrando. Nível, mudança de nível, exige mudança de comportamento. Mudança de nível exige mudança de conhecimento. Mudança de nível exige mudança de postura. E mudança de nível exige mudança na postura da santidade em relação a Deus. Infelizmente o povo não tomou a melhor decisão. O povo disse em Êxodo 20, 19 a 21, olha Moisés,
A glória de Deus é muito boa. Quando você subia no monte, a gente não estava acreditando nesse negócio. Mas agora que a gente entendeu o nível de santidade que você tem que viver, vamos fazer um acordo aqui. A gente acredita em você agora. A gente já viu o que Deus está falando. Mas fala tu mesmo conosco. Diga a Deus para não vir mais não, porque senão a gente vai morrer. Só que a resposta de Moisés foi o seguinte: não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem em que Deus se encontrava. Dois posicionamentos diferentes. Enquanto Deus estava no monte, Moisés subiu o monte. Deus agora desce na nuvem. Moisés se aproxima da nuvem e o povo se distancia de Deus. Irmãos, essa estrutura, infelizmente, hoje tem muita gente que gosta dela. Tem muita gente que gosta de ter um líder na igreja, um pastor na igreja, para quando a coisa aperta, eu corro para o pastor, porque é o pastor que tem que orar, é o pastor que tem que viver uma vida de santidade, é o pastor que tem que pagar o preço. Irmão, acaba com esse negócio aqui dentro, em nome de Jesus. O pastor está dentro da igreja para guiar e orientar a igreja para que lado tem que ir. Mas pastor não é super-homem que tem que fazer tudo dentro da igreja, não. Uns para profetizar, outros para servir. Não é o pastor que faz tudo, não. Agora tem gente que gosta disso, de manter o povo preso na mão. Vocês não conseguem chegar onde eu chego. Olha aqui a capa do super-homem. Dá um tiro de bala aí para você ver se pega. Dependam de mim. Eu sou o super-herói de vocês. Irmão, acaba com esse negócio aqui. Só tem um, a quem é devida toda a honra e toda a glória. Só um. É só um que é para ser adorado. E o nome dele se chama Jesus Cristo. Porque eu, sendo muito sincero, irmão Jaziel, se eu tivesse que morrer por qualquer um de vocês, hoje, vocês iam para o inferno. Irmão, isso aqui é lugar de mentir, pastor? É lugar? Isso aqui é lugar de hipocrisia? Eu estou falando a verdade, irmãos. Se eu tivesse que dar minha vida, morrer pendurado numa cruz por qualquer um de vocês, ô meu irmão, já tem essa visão do pastor que você já começa a olhar para Jesus, para você entender o tanto que ele lhe amou, para você começar a entender a grandeza desse nome, mesmo sabendo que você muitas vezes não ia fazer o que agrada a Ele, mesmo sabendo que você ia desobedecer a Ele, sabendo o que estava fazendo, e mesmo assim Ele não desistiu de morrer por você. Moisés, a gente não quer viver o nível de santidade não. Essa igreja que diz que todo mundo agora tem que orar, que todo mundo tem que ler Bíblia, que todo mundo tem que jejuar, que todo mundo vai entrar em batalha espiritual, essa igreja não dá para mim não, Moisés. Eu vou para aquela outra igreja que o pastor vai, ele faz, ele paga o preço e a gente recebe só a bênção. Só que Moisés estava explicando a eles: entendam, irmãos, a santidade e a presença de Deus não era para que vocês ficassem com medo para morrer todo mundo, é para que a presença de Deus evitasse que vocês vivessem no pecado. Porque quando você entende a dimensão em que você entrou, o nível de intimidade que você tem hoje na presença de Deus, irmãos, muda tudo. Davi vai para a guerra. No meio da guerra, ele está com a espada na mão e o inimigo com outra. Se Deus não fosse por ele naquele momento, ele ia pagar pela displicência dele, era com a própria vida. Por quê? Porque eu estou armado, o cara está armado do outro lado, e aqui, se Deus não me ajuda, eu morro. Então, para a batalha, Davi, meu irmão, a Bíblia diz que quando era época de guerra, ele e todos os seus soldados, nem contato com as esposas tinham. Todo mundo em santidade, buscando a Deus. Por quê? Porque se vacilasse, o couro comia no lombo. Mas aí agora, não tem mais inimigo, eu não quero mais participar de batalha espiritual, eu não quero mais participar de confronto com o demônio. Essas coisas ficou só para os líderes, ficou só para os pastores. Eu sou povo, eu sento na igreja, assisto o meu culto e vou-me embora. Eu só sou servido, estou no terraço do palácio olhando a vida dos outros.
É a hora que o diabo chega, irmãos, ele oferece lá, ó, e aí? É só uma quedinha, só vai doer o joelho, depois você passa mertiolate, bota o band-aid, em uma semana tá beleza, ninguém viu, não vai custar a sua vida, você está em segurança, está protegido. É a hora que o diabo acha muitas vezes, irmãos, quando a igreja não está entendendo o nível de batalha em que ela se meteu. Mas quando o inimigo está atacando, quando o inimigo está mexendo na saúde, quando o inimigo está mexendo nas finanças, quando o inimigo está pipocando, aí é o primeiro a chegar na igreja, e dobra o joelho, e pede oração no círculo de oração, e pede oração até a igreja dos outros vai pedir oração, e vai no monte, e vai no não sei o quê, e Jeová, e me ajude, e jejum. Entra na bonança, meu irmão, aí o inimigo tome, venha. Porque antes, se ele não jejuasse e não orasse, passava fome meio-dia. Porque antes, se não orasse e não jejuasse, o marido chegava em água em casa e de noite o pau quebrava, e era cadeirada nas costas e vassourada na cabeça. Eu estou falando alguma coisa aqui que alguém não está entendendo? Ou estão entendendo? Quem está entendendo diz amém aí. Se prepare que esse ano a coisa é em outro nível, viu, irmão? É a mesma coisa, não mudou nada. É a mesma palavra, mas o nível é outro. Quando eu dependo de Deus para sobreviver, quando eu dependo de Deus para as coisas que estão faltando na minha casa, meu relacionamento é de um jeito. Mas quando tudo fica bem, já saí do Egito, não tem mais chicotada nas costas, não tem mais que fazer tijolo. Ó, Moisés, paga seu preço sozinho aí. Se quiser eu dou até 10% a você, Moisés, do que você quiser aí, para você orar pela gente, para você jejuar. Se precisar fazer uma campanha aí, Moisés, a gente tira os brincos, lhe entrega, não tem problema nenhum, mas intimidade com Deus, a gente não quer não. Esse foi o povo que não entrou na terra. Esse foi o povo que não entrou na terra. Mas, irmãos, Deus sempre misericordioso. Quando vai avançando agora, depois da manifestação dele, na nuvem que ele desce, preparando-se para o tempo em que o povo deixaria de ser nômade sobre a face da terra, Deus dá uma instrução a Moisés, para que Moisés criasse o tabernáculo. Chegamos agora no tabernáculo de Deus. Em Êxodo 29, 42 ao 43, a Bíblia diz: de geração em geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente, à entrada da tenda do encontro diante do Senhor. Porque nesse local eu os encontrarei e falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas, e o lugar será consagrado pela minha glória. Agora, Moisés monta uma estrutura e uma tenda. Teve que ser erguido algo para receber a glória de Deus. Antes, só precisava tirar a sandália. Agora, precisava subir o monte. Depois, já tinha que santificar. E agora, teve que construir. Teve que edificar. Para cada nível, um mandamento diferente, uma exigência diferente. E a Bíblia mostra como isso funcionava. Em Êxodo 33, do verso 7 a 11, a Bíblia diz que Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele chamava de tenda do encontro. E quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda fora do acampamento. E sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. E assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. E você vai ver no final do versículo 11 ele dizer: e o Senhor falava com Moisés como quem fala com seu amigo. Primeiro, tira a sandália. Segundo, sobe monte. Depois, se santifica. Depois, constrói o tabernáculo. Só que Moisés já falava com Deus face a face. Mas chega um dia que Moisés, como diz o outro
entendeu que ele precisava mudar de nível e chutou o pau da barraca. Ele disse: Deus, já vivi a tua glória na sarça, já vi o Senhor no monte, já me aproximei do Senhor na nuvem, tenho estado diante do Senhor face a face no tabernáculo, mas agora eu quero entrar em um nível diferente. Eu quero viver agora o nível da tua glória. Eu quero viver o nível da tua glória. A Bíblia diz: então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo, mas há aqui um lugar. Vire para quem está do seu lado e diga: existe um lugar para ver a glória de Deus, onde você ficará em cima de uma rocha, e quando a minha glória passar, eu o colocarei na fenda dessa rocha, e o cobrirei com minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. E a Bíblia diz que ao descer do monte Sinai, com as 2 tábuas das alianças na mão, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Moisés não começou na fenda da rocha. Ele não começou com o rosto brilhando. Eu quero que você entenda algo aqui nessa noite. Quando eu li o texto base nessa noite, eu repeti uma frase. Eu não sei quem lembra, porque a gente só se lembra da sandália dos pés que Moisés tirou. Mas eu repeti o último versículo do texto que eu li. Quem lembra? Quem lembra? Foi o único que eu li 2 vezes. Na primeira experiência que teve com Deus, a Bíblia diz que ele cobriu o seu rosto, porque teve medo. Teve medo? À medida que ele foi subindo de nível, à medida que ele foi chegando perto de Deus, ele foi perdendo o medo. À medida que ele foi crescendo espiritualmente, ele foi vencendo obstáculos que não estavam fora dele. O obstáculo estava dentro dele. Quem impediu ele de ver a glória de Deus não foi Deus, foi ele mesmo que não quis se aproximar de Deus. Mas chegou um dia na trajetória da vida de Moisés que ele deve ter dito assim: pô Deus, lembra daquele nosso primeiro encontro? Lembra daquele dia que a sarça estava ardendo? Eu vi que a tua glória estava naquele lugar, e eu vivi a minha vida toda com isso, porque eu tive medo de chegar perto do Senhor. Mas eu já subi no monte que fumegava, eu já vi a tua glória descer no meio do povo, tenho falado com o Senhor face a face todos os dias no tabernáculo. Ainda falta alguma coisa, Senhor, para eu atingir a plenitude do meu relacionamento com o Senhor. Me mostra a tua glória. Me mostra a tua glória. Pois bem, eu vou lhe mostrar a minha glória. A minha face você não vai ver. Para você já é glória demais ver eu passar só de costa. Só a minha sombra passando já é glória demais para você ver. Mas você precisa chegar agora em um lugar específico. E nesse lugar específico ainda tem uma posição específica para que você possa ver. Tem gente que aceitou Jesus, em um mês começou a orar: Deus me dá visão, Deus me dá
dom de profecia, Deus me dá autoridade sobre demônio, 1 mês de crente. E Deus não respondeu nada, disse só, vai, tira essa sandália suja do pé aí. Não, Deus, minha sandália não, é porque eu vou pisar serpente, escorpião, eu vou precisar da sandália. E aí Deus ficou quieto. Até hoje está esperando você tirar só a sandália. Já tem 10 anos de crente, 10 anos dentro da igreja, não saiu de frente da sarça ainda. Deve estar procurando outra, pegando fogo, para ver se Deus fala outra coisa. A palavra de Deus continua a mesma para você. Quer passar de nível? Tira a sandália. Não, pastor, já tirei a sandália. O negócio foi forte. Eu tenho uma experiência com Deus que você precisa entender o mistério desse negócio. Um dia ia eu pelo deserto, e quando vai eu pelo deserto, eis que vi o fogo, e Deus disse, tira a sandália, e eu tirei a sandália, e entrei, e foi um manto, e aí aconteceu o que mais? Não, e a sarça de novo. E o que foi que aconteceu mais? Não, a sarça, não, sim. Porque tem gente que você para conversar, que só tem experiência com Deus de quando ele aceitou Jesus. Tem quantos anos na igreja, irmão? 8. Qual a experiência que você tem com Deus? No dia que eu aceitei Jesus. E o que foi que Jesus lhe pediu? Foi que Deus pediu. Para tirar a sandália. Já tirou? Já entrou na presença de Deus? Já. E daí para frente agora? Aí ele disse que tinha que subir o monte. E aí? Meu irmão, o negócio de subir monte, o senhor sabe que é muito perigoso. A gente pode cair de lá de cima. Tem que vigiar. A Bíblia diz que a gente tem que ser astuto como a serpente. Simples como uma pomba, mas a gente tem que ser prudente. Esse negócio de monte é problema. Não estou falando aqui, irmão, de monte, de negócio da gente subir monte de areia para orar, não. Esqueça isso. Eu estou falando é do que Deus às vezes exige, um sacrifício maior na nossa vida. Para você buscar mais de Deus, você tem que mudar de postura. Tem que mudar alguma coisa. Porque se não mudar nada, também não vai mudar nada. Cada nível que Moisés andou com Deus, foi exigida dele uma postura e um posicionamento diferente. Na quarta-feira, vou deixa para vocês. Para Moisés ver a glória de Deus, ele teve que entrar na fenda. A Bíblia diz que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. A única rocha aonde nós podemos nos esconder para ver a glória de Deus se chama Jesus. A fenda na rocha é uma ferida naquela estrutura. É um buraco que foi aberto. Hoje nós estamos aqui com parte do, se eu pudesse parafrasear, o buraco que fez na rocha, aquela pedra que saiu dali para que a gente entrasse, foi esfacelada, e os pedaços estão aqui nessa noite. O seu corpo e o seu sangue. É pelas suas pisaduras que nós fomos sarados. É de cada ferida que se abriu no seu corpo que eu e você podemos nos esconder ali para chegarmos à presença de Deus. Quando Jesus veio, eu vou mostrar a vocês quarta-feira, que esse processo que aconteceu com Moisés, aconteceu da mesma forma com os discípulos. Cada revelação gradual que ele foi tendo, se revelando gradualmente, até que foi revelada toda a sua glória. Não perca o culto de quarta-feira, porque hoje para nós, temos um entendimento, saímos daqui com essa convicção, de que temos uma experiência com Deus. Sim, é válida a experiência que você teve com Deus. Já temos um nível de conhecimento de Deus. É válido o nível que você tem. Não estou desmerecendo ou desprestigiando aquilo que você já viveu com Deus até aqui. Mas estou lhe alertando e lhe mostrando que uma caminhada com Deus é uma caminhada de mudança de nível constante. É uma caminhada de crescimento constante. E que se você não se atentar e não observar que você está crescendo,
não entender o nível que você está, infelizmente você vai começar a andar para trás. E vai começar a regredir no mundo do Espírito. Mas nessa noite, estamos aqui, diante do corpo e do sangue de Cristo. O qual é a nossa rocha. O qual foi nos dado por Deus, para que pudéssemos nos esconder nele. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas Ele, pela sua misericórdia, se manifestou em carne, se manifestou nesse mundo em um corpo, para que através do seu sacrifício, para que através das suas pisaduras, para que através das suas feridas, nós fôssemos sarados e os nossos pecados fossem perdoados.